Nossa, a Marinha, a gente fala que a Marinha é uma mãe, né? Muitas vezes a gente utiliza isso. Eu tive uma gravidez de risco do segundo filho e com 5 meses de gestação eu tive que ficar licenciada, praticamente deitada, sentada, sem poder andar muito. E na época eu fui para a perícia, né? E eu falo que peguei uma anja na minha vida, assim, uma médica. Porque ela foi postergando a minha licença de uma maneira que... Porque o RM2, ele tem um limite. Eu não sei se ainda está assim, tá? No estatuto do RM2. Mas ele tinha um limite de licença. E ela via que eu gostava muito de servir lá, que aquilo para mim estava sendo até difícil. Eu me lembro que quando me falaram que eu ia ficar 4 meses afastada na gravidez, eu chorei a beça com o imediato da OM. Foi assim, hoje é meu amigo, e eu nunca vou esquecer. Ele falou assim, Lana, tá na sua mão isso? Falei, não. Ele tá na mão de Deus, não tá? Porque se você continuar trabalhando, você vai perder essa criança. E foi uma criança super, assim, muito esperada. Por alguns motivos pessoais. E aí ele não está na sua mão. Então, assim, vai tirar tua licença, fica tranquila, que não é qualquer emprego que te fala um negócio desse. É verdade, isso não é verdade. Legal. Entendeu? Então, tive uma chefia maravilhosa na época e uma médica que, nossa, também foi muito boa, assim, de postergando, assim, meio que por fora, e eu consegui, voltei numa boa para a mesma organização militar que eu servia, porque muitas vezes você volta e você já foi permutada ou já... E eu fiquei esse tempo todo lá e eu falo, cara, assim, 6 meses para mim foi maravilhoso, porque eu pude estar com ele e comparando, né, as histórias, porque ele não pôde seguir isso com primeira filha, né? Primeira filha. E isso a Maria me deu ao contrário. Eu pude estar com o meu filho durante 6 meses, amamentar. E eu me lembro que ainda fiquei... a gente quando volta, a gente volta com muito leite, né? A gente quando só amamenta exclusivamente e volta, enche muito. Eu me lembro de eu tirando leite, conseguindo congelar. Ainda tive esse apoio lá, que para mim foi muito bom, que eu não tive quando eu tive o meu primeiro filho, quando eu trabalhava em escritório. Então, para mim, valeu muito. E só complementando essas histórias, né, que a gente passa, esses dramas familiares, né, que é nato do militar, né? Isso aí é muito comum. Não é porque a gente fez isso, fez aquilo. Cara, é muito comum, assim, tu abrir mão da convivência da tua família, né? O pessoal que serve em navios, né? Ou que tem algumas missões maiores, que precisa se destacar, né? Na verdade, as famílias são muito, muito guerreiras, né? Porque se eu me ausento do meu lar para determinada coisa, eu acabo sobrecarregando alguém, sobrecarregando minha esposa, sobrecarregando os meus filhos, né? E isso é muito comum no meio militar, né? De certa forma, é uma coisa meio que não é muito mostrado esse lado, porque você abre mão, você perde a convivência, sobrecarrega alguém e todo mundo só olha, não, que bacana, aquela viagem, aquela missão que você fez, mas na verdade você deu em contrapartida muita coisa. Como tudo na tem o vida, bônus e o ônus, né? Sempre tem o ônus e o bônus. Não tem jeito, são escolhas que a gente vai fazendo. Elas vão te proporcionar uma experiência, você vai poder trazer muita coisa de lá, mas você vai ter que abrir mão, né? São escolhas, né? São escolhas. Se você quiser também nunca querer viajar e querer ficar também trancado dentro de uma OM, você pode fazer também. Porque a pessoa normalmente é voluntária para aquilo. Sim, claro. A gente chama que as missões são o melhor da marinha, são good ali nesse good, isso aí. Exatamente. Tipo, tanto que quando o militar não consegue a missão, é uma frustração que eu vejo. Eu tive amigos que passaram por essas frustrações. Puxa o microfone, pode continuar falando. Só puxa o microfone um pouquinho. E é isso. Eu acho que como tudo na vida tem um bônus e tem um ônus. E vale que a gente conseguir a missão. A gente está ganhando em dólar. Sim. Tem mostrar o lado bom também do negócio, que tem um lado muito bom, né? Você está ganhando, acho que em dobro, não é isso? Ganha em dólar? Eu acho que há uma certa conversão. Depende do caráter da missão, né? Tem as missões transitórias, que daí interrompe o seu pagamento aqui. Tem as outras missões que daí você ganha diárias em dólar. Isso aí. Né? Depende da caracterização. Normalmente vale até financeiramente muito a pena. Muitos pensam até muito no lado financeiro das pessoas. Só pra gente ter uma ideia, quanto financeiramente muda? Você está ganhando aqui o X e quando você vai para uma missão nessa... China, Antártida, muda quanto? Então, aí depende, né? Uma missão longa de 3 meses. Assim. Você vai lá fora e... Digamos, a diária são... Tô chutando aqui, eu não lembro. $110, $150. Cara, diária, né?
Aí beleza, aí tu vai chegar lá, vai ter alimentação, vai ter moradia, você vai ter que alugar um apartamento, aí você vai dividir ou não vai dividir. Tudo depende, sabe? Tudo depende. Mas assim, cara, essa parte financeira é boa, é importante. Se você se controlar, se você cuidar, você consegue que sobre alguma coisa, né? Alguma coisa sempre sobre. Mas isso, cara, pra mim... Não é a melhor parte. Isso depende de cada um. Mas isso pra mim é totalmente o secundário, cara. Se quisessem falar assim, não, beleza, você vai lá, não vai ganhar nada, mas você vai poder ficar, tipo, num PNR da Marinha lá. Cara, é a experiência. E pra mim, isso é secundário. Claro que se você se cuidar, não esbanjar, também não quiser, sei lá, alocar um negócio absurdo pra você, não quiser todo dia almoçar num restaurante 5 estrelas, vai sobrar alguma coisa pra você. Isso depende de cada um, mas, por exemplo, não é o que pesa pra mim, entendeu? Tem tanta outra coisa assim, não, sobrar alguma coisa pra sobrar. Quando não pesa financeiramente, tem missões humanitárias. Então, assim, Haiti, eu não sei como é que tá hoje essas missões humanitárias na época. Nossa, assim, eu acho que eu me apego muito com a família, eu digo filhos, eu me apego muito. Mas eu tive amigas indo para o Haiti e falando, Ilana, é uma realidade, é uma aula de vida tão que você não vai ter em outro lugar. É uma coisa assim que se você acha que você está ruim onde você está, você nunca mais vai achar isso. Entendeu? É aquela aula de vida mesmo. E detalhe que lá eles dependem quase que exclusivamente dessa ajuda humanitária. Exatamente. Né? A época do terremoto, para N coisas, né? E aí até foi bem engraçado, assim, a época do CAW, aí vieram lá alguns oficiais para falar dessas missões, da realidade, né? E aí teve um deles que tomou um tiro no capacete, não morreu porque estava com capacete, né? Cara, ou seja... aquilo que a gente estava tentando falar aqui não é meramente pela questão financeira, cara. Se o cara, até para entrar para a Marinha, cara, se o cara vai e só coloca, não, eu só vou entrar pelo salário, cara, você vai se frustrar. A grande tendência é que você vai ou você gosta ou você não gosta. Para essas missões, cara, eu acho que tem outras coisas para pesar antes do que meramente eu vou lá para fora e beleza, a ONU que vai me custear, vou ganhar em dólar. Cara, isso é tão assim secundário do que outras coisas para você pesar na balança. Eu quis falar disso mostrando que também tem que às vezes a pessoa que está lá fora, né, que não convive no meio militar acha que vai e que não recebe por nada. Pois é. E que também tem esse lado, claro, né? Tem os dois lados. É isso mesmo. Mas assim, essa que é a grande questão. Existem tantas outras coisas, né? Mas também, ninguém vai lá pra fora pra fazer caridade. Não, beleza, vou botar o meu salário agora pra ir lá pra fora, né? Saca só, você acabou de assistir mais um corte do 01 Cast. E se você gostou desse episódio aqui e quer assistir ele na íntegra, vai aqui no link da descrição desse vídeo pra assistir ele completo. E se você curtiu, indica esse episódio pra um amigo, segue a gente nas redes sociais e ativa as notificações. Valeu!